Primeiramente, agradecer, cara, você está participando com a gente, prazer imenso. Não é só você, vários dubladores que toparam participar. E é muito feliz, estou muito feliz mesmo em entrevistar vocês, os dubladores, um mundo totalmente diferente que eu não conhecia. E, Renan, eu vi que você faz vários personagens. Vamos falar logo sobre os personagens, depois a gente parte para a direção, que eu também soube que você é diretor de dublagem. Fala pra gente aqui alguns personagens que você já fez. Ó, então, Juan, primeiramente eu que agradeço, né, esse convite, poder conversar com os nossos amigos, fãs acima de tudo, né, porque eu sei que você é um cara muito fã de dublagem, e nesse momento que a gente está em casa, a gente precisa conversar e trocar essa ideia com as pessoas. Agradeço todo mundo que está chegando aqui também na live. Olha, eu não sei muito quantificar, né, quais foram os personagens. Eu vou fazer 25 anos de dublagem agora em dezembro, esse ano. Então eu comecei ainda criança, eu fiz muita coisa. Mas eu posso destacar dos recentes, eu fiz o fim do Star Wars, que eu amo de paixão. Eu fiz o Jon Snow do Game of Thrones, até a quinta temporada, infelizmente, mas eu acho que marcou bastante o meu trabalho ali. O Emmett de Uma Aventura Lego, o Gasparzinho quando eu era criança, até o Nando Filho falou, Adonis Creed, que eu adoro também, Michael B. Jordan. E acho que durante a conversa eu vou lembrando de outros nomes também, vou podendo falar mais um pouco. Se você não lembrar, relaxa. Eu selecionei vários aqui que você fez. Ah, moleque, por favor. Vamos lá, Gasparzinho, Carequinha, o Santos do Rebelde, Catatal, que cara, foi uma das dublagens que você fez que mais me marcou, foi Catatal, eu gosto muito. O Catatal eu adoro demais, Juan, ele é muito legal. Catatal é demais. Agora, um que você fez que me marcou muito, me marca até hoje, eu assisto várias vezes, é o Emmett, de Uma Aventura Lego que você fez. Quando eu soube que era a sua voz, aí eu realmente falei, caramba, eu vou entrevistar um dos dubladores que faz um dos meus melhores filmes. É o que eu mais gosto. O Emmett, pra mim, é o meu xodó. Eu costumo dizer que se alguém... É porque é difícil pro dublador poder escolher qual o melhor personagem dele, né? Vi pessoas falando agora do Carequinha da Luluzinha, a Michelle, que eu até conversei com ela essa semana, falando do Frank Mackay, que é do Monstros S.A. Mas eu tenho um amorzinho especial pelo Emmett, porque ele marca muito a minha vida. Até hoje eu coleciono Lego. Eu sou um colecionador de Lego desde criança. E, de repente, quando eu soube que poderia fazer o teste para dublar um filme do Lego, já estava feliz. Para fazer o protagonista, então, foi uma emoção muito grande. E, cara, o filme é maravilhoso, tem uma ligação muito forte de pai e filho. O Emmett, ele é um cara muito puro, uma pessoa de um coração grandão, que chega até a ser estranho no mundo de hoje você é uma pessoa tão pura assim, né? É o meu xodó, amo demais o Emmett. Tudo demais, é incrível, né? Ele fala assim. No final da live, eu quero que você cante pra gente essa música. Tudo é... Cara, é demais. Tudo é incrível. Ó, aqui, ó. Olha ele aqui. Ah, cara, você vai fazer inveja porque eu não tenho. E aí, gente, tudo bem? Oi, Juan. Eu tô aqui com vocês. Vocês viram a Lucy por aí, gente? Não tá aí não, né? Mas tudo bem. Vou ficar aqui na live com o Renan. Demais. Tamo junto. Eu vou deixar ele em algum lugar aqui visível. Calma aí. Pode falar. E quando é que você entra na dublagem, Renan? Como é, na verdade? Quem te colocou na dublagem? Como é que você conheceu a dublagem? Então, eu fazia teatro desde os meus 6, 7 anos. Eu não tinha ninguém na família ligado à arte, nem música, nem dublagem, nada. Mas eu acho que eu fui muito estimulado pelos meus pais para poder fazer coisas ligadas à arte. Meu pai me dava muito Lego quando eu era criança. Minha mãe me deu uma coleção inteira do Escoteiro Mirim, que era uma coleção da Disney maravilhosa, dos 3 sobrinhos do Pato Donald. Quem não conhece, vale a pena procurar os livros do Escoteiro Mirim. E eu ganhei também meu primeiro gradiente. O nome do produto é Meu Primeiro Gradiente. Era um sonzinho vermelho, amarelo e azul, que você podia colocar as fitas, ele tinha um microfone. Quando você dava um play, rolava um karaokê, uma base no fundo, o famoso playback. E eu podia cantar clássicos do Balão Mágico e por aí vai. Só que no meio do caminho, eu descobri que eu podia gravar minha voz em fitinha cassete. É antigo, né? Olha eu me entregando minha idade. Eu já falo logo, eu tenho 35 anos, tá? Não sou tão velho assim não, mas eu vivi essa transição do cassete, do disco de vinil para CD e depois, enfim, hoje é tudo digital. Mas aí, cara, eu podia gravar minha voz
e era mó barato, porque eu conseguia contar as minhas historinhas do Escoteiro Mirim, ou de Turma da Mônica, o que quer que seja. Eu gravava os áudios e depois eu fazia teatrinho em casa. Eu subia na mesa em casa, oi mãe, tem teatrinho, aí botava roupa lá, do que quer que seja. E minha mãe, ela viu ali um potencial em mim, e ela chegou e falou, você quer fazer teatro? Eu falei, mãe, eu vou gostar. Eu também gostava de futebol na época, ainda bem que eu não fui por esse caminho, porque eu sou péssimo jogando bola, mas eu gosto de brincar uma pelada. E aí minha mãe me levou no teatro, eu nunca mais quis sair do teatro, sabe, Juan? É uma coisa que me apaixona de cara, acho que todo mundo que tem esse viés artístico, essa coisa que já está na pessoa, o teatro é uma peça fundamental, literalmente, na vida de um ator. E já fazendo 2 anos de teatro, a gente descobre que tem várias agências que estão buscando atores mirins para fazer teste para comercial, para TV, e eu comecei a fazer muita propaganda, muito comercial, publicidade, e descobri um curso de dublagem, eu com 9 anos. Fiz o curso de dublagem, e engraçado, uma coisa que eu quero destacar dessa turma, eu era da turma infantil, e na turma de adulto estava Mabel César, Ronaldo Júlio, Angélica Borges, né, 3 dubladores top também. Que, assim, hoje, assim, são amigos pessoais, a gente se fala, a gente tem um amor muito grande um pelo outro e respeito também pelo trabalho. Mas na época eu era de outra turma, eles eram da turma de adulto, né? Porque eu tinha 10, 9 para 10, eles tinham 19, 20 anos talvez. Ou menos, não sei. Não vou entregar a idade dos amigos. E aí, assim eu cheguei no curso de dublagem, tive muita coisa, muita dificuldade no caminho, depois eu posso até falar sobre isso, mas acho que hoje é um dia de alegria. Acho que todo mundo tem que ir atrás de seus objetivos, mas não foi fácil. Por não ter ninguém na família envolvido com arte, foi um pouco mais difícil. Mas eu acho que quando a gente passa por dificuldade, a gente valoriza muito mais cada oportunidade que surge. E, cara, eu consegui fazer o curso. Em pouco tempo eu já estava dublando. Eu fui fazer um teste na Cinevídeo de manhã com Hércules Franco. Era um desenho chamado Os Cãezinhos do Canil. Uma pequena participação. Ele me ouviu lá e falou, legal, ele tá ótimo. E falou, você pode voltar à noite para gravar? Por quê? Porque na época não tinha gravador como é hoje, como é computador, como grava hoje em Pro Tools e tal, onde grava cada dublador por vez. Na época era apenas um canal de áudio para gravar e o outro era um canal de concerto, só tinha 2 canais. Eles usavam o Matic, que era um gravador, uma fita grandona, e depois que veio IDA e computador. Então ele falou, fez o teste, ok, só que a participação dele vai ter que entrar junto com outros dubladores. E aí eu fiquei o dia inteiro na rua com a minha mãe, a gente morava muito longe do estúdio, eu morava a 50 quilômetros ou 55 talvez. Não tinha como voltar em casa para voltar à noite, a gente ficou pela rua, eu e minha mãe. Quero mandar um beijo pro meu primo Ricardo, que eu vi que entrou aqui agora, meu grande amigo, meu mentor, Ricardo Freitas, tá aí. Cara, pô, esse cara é fera, muito importante na minha vida. Cara, eu sei que eu fiquei fazendo hora com a minha mãe na rua e voltei à noite lá para dublar, junto com outros dubladores. Aí você imagina uma criança de 10 anos ouvindo do teu lado Dudu Espinosa, Cristiane Luiz e Clécio Souto, sabe? E todo mundo dividindo bancada. Sônia Ferreira, a eterna Sônia Ferreira, como de paixão. E eu tô assim, ó, igual fã, olhando pro lado, vendo eles dublando. E se você der mole, você até erra na entrada, né? O legal de ter começado nessa época é que a gente era uma vitrine muito mais fácil. Do meu lado estavam dubladores que também eram diretores de outras casas e rapidamente me indicaram para outros trabalhos. Assim começou o Renan na dublagem. Juan. Caramba, que história, hein, Renan? Que história fantástica. Oferecimento CCXP. Tô tomando um copinho aqui. Pessoal, antes que a gente continue a entrevista, quero lembrar vocês, tá? No final da entrevista a gente vai mandar um abraço para todo o pessoal que está aqui. E lembrar vocês, aqui do cantinho, né, tá do lado embaixo aí, perto do Renan, tem um aviãozinho de papel. Você clica nele, seleciona aí uns 5 ou 10 amigos e manda essa entrevista aqui para vários amigos. Por favor. Para o máximo de pessoas venham acompanhar a live, tá bom? Vamos compartilhar isso aí, que o papo é bom hoje, hein? Hoje promete. Mas, viu? Eu preparei umas perguntas bem assim, como eu fiz com o Marco Ribeiro. Eu dei uma puxada. Que demais! Vai, Lô! Marco Ribeiro. A Michele que está aqui agora, ela falou que confundiu, e não é a primeira pessoa que fala isso, confundiu a voz do Marco, a minha voz com a do Marco, enfim. E eu tenho isso como um grande orgulho, cara. Eu amo demais, admiro muito o Marco Ribeiro. Mas se deixar esse roquinho, né? Essa coisa mais assim, né? Que demais! Vamos lá! Michael Caio!
Renan, você também faz direção de dublagem, você também dirige algumas pessoas, vi que você faz até curso, né, com crianças na internet. Eu vi numa entrevista que você deu, chega a fazer alguns cursos com criança e tal. Quando é que você Certo. passa de você ser um dublador, aquela criancinha pequena que estava ali vendo aqueles monstros da dublagem, pessoas incríveis, e passa a dirigir também aqueles monstros? Cara, isso daí é muito gratificante. Eu acredito assim, é um processo natural, né? Assim, não vou também ficar de modesta porque eu tenho 25 anos de dublagem, mas eu comecei a dirigir com muito tempo já de dublagem, eu tinha adquirido muita bagagem já. Eu comecei a dirigir em 2012. Por um cara que começou a dublar em 95, só dirigir em 2012, olha quanto tempo, né? Quanto que eu aprendi nesse meio do caminho. Então, assim, eu entendo que é um processo natural de todo dublador. Até porque, como você falou, dirigir monstros da dublagem. Você vai adquirindo confiança em você mesmo para poder saber pedir o melhor de cada dublador. Porque imagina dirigir Júlio Chaves, Ricardo Chinetti, Mário Jorge, enfim, tantos outros que vieram antes de mim que eu amo e que eu admiro demais. Se eu não tenho uma bagagem, alguma coisa que eu possa, enfim, conhecer bem aquele mundo, eu vou ficar muito sem graça de dirigir uma pessoa dessa. Como é que você fala pro cara, vamos fazer de novo que você passou um pouquinho do original? Não, a intenção não é essa. Acho que Complicado, viu? só o tempo pode trazer isso, a tua bagagem, né, para poder trazer isso. Então, eu acho que eu estou subindo a escadinha de uma forma muito correta, muito honesta, muito sólida, entende? Então, eu comecei lá novinho, criança, num processo natural, a voz foi mudando, aí eu tive que dublar menos, porque quando você tem uma voz muito novinha, que eu fazia o carequinha da Luluzinha, por exemplo, e de repente a voz começa a engrossar, você começa a ter aquela coisa do que a gente chama de. O cara começa a estar na muda, né? É igual um passarinho. É complicado para um homem, então, para um menino, tem que buscar fonoaudiólogo e tudo para poder você conseguir encontrar a região certa. Só que para o diretor de dublagem na época, ele tinha uma dificuldade. Como é que ele vai escalar o Renan, adolescente, para fazer criança se não fica legal? Mas como é que vai fazer um adulto se não fica legal? Então eu comecei a ficar trabalhando menos, fiz uma faculdade, eu sou formado em marketing, e logo depois disso eu estava trabalhando muito pouco, e eu tive que seguir com outros trabalhos, e me afastei um pouco da dublagem, mas nunca fiquei nem um mês sem trabalhar, isso eu sempre digo. Tá acontecendo agora, né, nesse momento do mundo, que eu estou há um mês e meio quase sem trabalhar. Mas assim, quando eu volto para a dublagem, em 2004, 2005, eu mergulhei de cabeça. Eu falei, olha, é o que eu amo, é o que eu comecei desde cedo e eu quero ser o melhor nisso aqui. Claro que eu não sou o melhor, mas eu quero sempre buscar crescer mais. E veio uma oportunidade de direção de dublagem e de repente eu tenho como construir meu estúdio devagarzinho. Nesse meio do caminho eu tive um convite para dar aula de dublagem várias vezes, mas eu nunca quis. Até que eu conversando com a Fabiana Veiro, que é dona do IAB, que é um curso de dublagem aqui no Rio, na Barra da Tijuca, ela falou, Renan, vamos dar aula, o que você precisa para dar aula? Você é um cara que se expressa muito bem, que você é um cara tão carinhoso com as pessoas e tal, dirige bem, porque assim, a direção, eu costumo dizer que você não pode ser de um jeito e as pessoas terem que se adequar. Eu acho que o diretor ele tem que se adequar a cada dublador, é um trabalho meio de psicólogo. Tem dublador que chega ali querendo desabafar, tem dublador que quer gravar logo e ir embora, tem dublador que tem sua dificuldade, então cada um tem que ser de um jeito. Eu falei, pois é, né? Eu acho que para criança eu vou funcionar bem, Fabiana. E dando aula para criança eu me encontrei. Por quê? Eu com as crianças, eu me identifico, eu vejo nela como eu vivi no passado, entende? Então assim chegou o Renan, professor para criança, e onde eu me encontro, é muito gratificante ver alunos meus que começaram há 3 anos atrás, estão trabalhando hoje comigo, dublando, sabe, se encontrando, a gente se encontra no estúdio, é muito gratificante. Eu acredito que para você seja mais gratificante, porque quando você começou, você falou que não tinha ninguém na família. E quando a gente não tem ninguém na família é muito mais difícil, porque falta muito apoio, né? Você fica meio perdido assim, cara, ninguém faz aqui. E quando tem alguém assim para te ajudar, para te dar aquela força, e você está ensinando crianças aquilo que talvez você nem você mesmo recebeu, que foi dica, que É, conselho lá atrás, você passa para pessoas coisas que já ajudam lá na frente, na próxima geração de dubladores que for chegando. é Mas verdade, irmão. eu separei 2 perguntas que eu não fiz para o Marco Ribeiro, mas quero fazer demais para você.
Porque você fez personagens naquela época que eram crianças, por exemplo, o Gasparzinho, o Carequinha. Na escola, como era? Quando você estava na escola, o pessoal reconhecia que você era o Gasparzinho, que era o Carequinha, como era? Cara, essa pergunta acho que nunca me fizeram. É verdade. Eu O Marco roubei a também pergunta. o Marco começou, acho que adolescente, quase adulto, né? Acho que ele não começou criança, não. Mas também começou há muitos anos. Cara, é muito louco isso, porque nem todo mundo acredita, né? Tem essa coisa também. Eu lembro que quando eu estava na quinta série, eu estava num colégio Educandário Monteiro Lobato. Se tiver algum amigo aí assistindo, fica aí meu beijo, porque foi um colégio que me recebeu muito bem. Eu estava vindo de outro colégio, eu era muito arteiro, eu não parava quieto. E esse colégio tinha um diferencial que a gente podia usar camisas diferentes cada dia. Eles tinham 10 opções de uniforme. Pô, isso porque era camisa colorida, eu podia usar hoje roxo, amanhã preto, amanhã azul. Isso pra gente era o máximo, sabe? Pô, com 10 anos, 11 anos já, que eu tava no Monteiro Lobato. E de repente eu tinha um bip, né, um pager, não tinha celular na época bombando, e chegava uma vibração só no celular. É o início do bip, porque depois teve um bip que vinha escrito, né? O Teletrim, sei lá, enfim. E aí, quando vibrava, eu sabia que tinha uma mensagem. Igual o médico passou muito por isso. Aí eu ia no orelhão da escola para ligar para poder saber qual era a mensagem. Era algum horário de dublagem. Passava esse horário assim, ou ligando direto para casa da pessoa, ou mandando uma mensagenzinha de texto lá, enfim. E aí eu chegava para os colegas, eu trabalho com dublagem. E você imagina um garoto de 11 anos falando com a turma que trabalha com... Que mentira, você é o Gasparzinho onde? Nada a ver, sabe? E aí, não, e uma coisa que eu estava muito também. Você então imita aí. Eu ouvia muito isso, imita aí. Eu não vou imitar a minha voz, né? Eu vou fazer a minha voz aqui. E isso era mó barato. Interessante você perguntar isso. Mas não era só no colégio, não. Cara, em qualquer lugar que eu tivesse. Acho que até hoje a gente ainda passa um pouco, o dublador passa por isso. Você demora um pouquinho para acreditar, né? Porque a gente, cara, é um trabalho diferente. A voz nunca vai parecer. A não ser que você feche os olhos e eu tente respirar como respira aquele ator para tentar dar o melhor, né, daquela situação. Mas era muito legal isso, a galera não reconhecia. Aí depois, quando começaram a ver que era verdade, que via meu nome nos créditos, e aí chamava do personagem, isso aqui é o Gasparzinho, tá com a gente. Mas eu queria fazer uma observação sobre o Gasparzinho, porque esse filme, ele foi gravado a primeira vez em 93 ou 94, na Delarte, com o Patrick de Oliveira fazendo o principal. Só que lá não falam Gasparzinho, falam Casper, né? E quando a Globo compra os direitos do filme em 96 ou 97, acho que 96, eles não conseguiram chamar o Patrick porque a voz dele estava mais grave. E minha voz lembrava muito a do Patrick. E aí foi quando eu dublei. Então, assim, a versão que você assistir na Globo é com a minha voz. Qualquer versão de DVD, Blu-ray, passou há pouco tempo no SBT, é na voz do Patrick de Oliveira, um grande amigo meu também. Demais. E acontece muito isso na dublagem, às vezes a voz não se encaixa mais e tem que ser substituído, né? Sim, sim. Acontece. Eu acho que vou dar alguns exemplos. Incrível Mundo do Gumball, de Gumball, né? Teve que trocar também dublador. Nos Simpsons, que era o Peterson que fazia o Bart, fez por vários anos, acho que até a 7ª temporada, eu acho. E o Antas começou da 8ª até hoje, nunca mais mudou. Aquele cínico, consegue manter a voz até hoje do Bart. Porque é difícil, você, como a gente, homens, né, geralmente quando a voz começa a engrossar, é difícil conseguir fazer aquela vozinha da criança. Mas verdade. Um filme que você fez também, Renan, que eu fiquei assim, caramba, eu jurava que não era você que fez, depois que eu soube que era você, eu fiz, cara, será que é o Renan mesmo? Aí eu fui procurar na internet se era você, e eu não era muito fã, eu tinha um pouco de preconceito com esse filme, que era o Star Wars. E eu tinha um pouco de preconceito sem nem assistir. O incrível que eu até fiquei com raiva foi isso. Eu tinha preconceito do Star Wars, mas nunca nem assisti. E aí eu assisti gostei do que eu assisti, aí fui assistir o que você dublou. Qual foi o primeiro que você viu do Star Wars? Dos antigos? Eu não lembro, eu sei que estava passando na televisão. Aí Star Wars. Eu tava no telefone e tal, fiquei assim assistindo e tal, foi passando, até que me prendeu ali a atenção e continuei assistindo. Mas eu não lembro. Juro que não lembro qual era. Certo. E aí... eu também tinha não digo nem preconceito, eu tinha uma preguiça de ver Star Wars até fazer o teste para o filme. Eu costumo dizer que existe um Renan antes das duas trilogias clássicas e um Renan depois.
Porque hoje eu sou um fã que você falar comigo, eu vou brigar, vou lutar por ele até o fim, por essa saga. Mas eu também era igual a você. Talvez se eu não tivesse feito o teste, não tivesse passado para fazer o fim, ali tem um monte de bonequinho do fim junto com o Emmett ali naquele cantinho, eu não conheceria tanto, eu não iria estudar tanto sobre o tema. Star Wars fala muito de família, fala muito de amizade, sabe, de amor ao próximo. Eu acho que para quem não viu ainda, que puder assistir, vale muito a pena. Mas você não me reconheceu no fim? Não, cara, eu tava vendo alguma entrevista que você deu, acho que foi pro canal, e até dos próprios dubladores, se eu não me engano. Quem dubla? Quem dubla, eu tava vendo, eu fiz, cara, incrível, eu assisti o filme e não percebi que era a voz dele. Mesmo assim, vendo você algumas vezes dublar, vendo sua própria voz, cara, não parece muito ele, assim, quando eu vi. Eu fiquei, cara, sério que é o Renan? Não acredito que eu vou entrevistar. Porque, sem dúvida, eu tô até meio... inclusive, vocês estão vendo que eu tô nervoso. Porque Não, fica não, também tô, irmão. é demais, cara, os dubladores, assim, quando a gente assiste um filme e descobre quem é a voz que tá fazendo, assim, a gente sabe que, poxa, é o Renan que tá ali fazendo. É demais, cara. E aí, quando eu soube que era você que fazia o Star Wars, aí foi que eu assisti mesmo. Eu vou assistir mais Star Wars. E eu depois vou até procurar qual foi o que eu assisti. Eu lembro que passou na Globo. Era algum que o Thiago Life fazia alguma parte lá e tal. Depois entrava teve. E até o Thiago Life foi no parque do Star Wars na Disney, não foi isso? Foi isso aí que eu assisti. Eu não vi essa entrevista, mas eu cheguei a dublar. Porque como é que funciona? Quando você vai no parque temático do Star Wars na Disney, lá tem os atores, né, do filme gravaram os áudios do parque. Você vai andando, vai interagindo com eles. E aí, quando me ligaram da Globo para poder gravar um áudio, eu falei, mas como assim? É mais coisa de Star Wars? Porque o Thiago Life foi no parque da Disney. Eu não vi essa matéria ainda, até hoje não vi. E eu descobri, na hora que eu fui dublar, que o meu personagem é o que fala no final do vídeo que ele tá lá num simulador. Né? Tipo, que legal, volte sempre, tamo junto, sei lá, uma coisa assim. Isso. E olha que cuidado que tiveram, porque a Disney falou pra Globo, olha, quem tá falando agora no final é o Finn. Então coloca a voz do dublador dele para poder fazer isso. A Globo não precisava desse cuidado, né? Também chamou o Felipe Maia, que faz o Paul Dameron, chamou a Adriana Torres, o próprio Sérgio Cantu, que é diretor e também faz o Kylo Ren. E eu achei de uma sensibilidade, porque eu falei em off, tipo, o rosto do cara não aparecia. Então eles tiveram esse cuidado de poder colocar o dublador do cara para fazer. Eu ainda não vi essa matéria, eu quero ver. Ficou demais. E aí foi quando me prendeu, quando eu comecei a ver assim, o parque, eu falei, cara, é legal. Vou assistir. Fui assistindo, começou o filme, e aí eu fui assistindo, mas eu não lembro qual era o nome do filme. Assim. Eu sei que era Star Wars, mas qual exatamente eu não lembro qual era. Eu também não sei. Foi no carnaval, não foi isso que passou? Acho que foi no meio do carnaval, cara. Se não me engano, foi perto do... Mano, carnaval eu não existo. Até poder falar do Diversão Brasileira. Aqui, ó. Porque carnaval, o carnaval eu fico meio anestesiado por conta do bloco. Vamos lá falar então, cara. Eu já tava aqui, pronto, vamos falar. O bloco do carnaval aí, dos dubladores. Cara, com o maior carinho o pessoal abraçou a causa e fala que é o bloco dos dubladores. Eu fico muito feliz, porque o bloco foi um sonho meu de tentar juntar duas paixões minhas, que é o samba e a dublagem. Eu toco, cavaquinho desde criança também. Estudei na Vila Lobos, aqui no Rio. Mas não conseguia tocar na noite, como eu sempre gostei de tocar, porque eu tinha que estar com a voz legal no dia seguinte para poder trabalhar com dublagem. E aí acabou virando um hobby, a música. Em 2009, 2010, eu estava já com essa vontade de tentar tocar, mas como é que eu vou fazer? E até que eu tenho esse start, ele tem esse nome, que eu brinco, né, quando começa o filme Versão Brasileira, né, Diversão Brasileira é o Carnaval. E aí em 2010, eu tentei... O pessoal me vê muito como promoter na dublagem, o cara que tenta agregar pessoas, né? Eu tento somar sempre forças. E aí eu tentei fazer um torneio de futebol, Rio e São Paulo, que tem grandes amigos em São Paulo, dubladores, que também gostam de futebol, mas também não são profissionais do futebol. E a gente tentou fazer um torneio, que acabou não rolando o torneio, teve apenas um encontro aqui no Rio de futebol com amigos da dublagem, e o Rodrigo Antas me apresentou um samba que ele escreveu,
falando de dubladores que já se foram, falando da importância da dublagem e tal. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu acho que agora o bloco vai pra rua. A gente tem um samba. E aí a gente vai até o Rodrigo Oliveira, que é o dublador do Pantera Negra. Ele é conhecido como Mil Vozes, né? Rodrigo Mil Vozes. E aí a gente grava no estúdio dele o samba, mas... cheguei pro Mauro Ramos. Maurão, tudo bem? O Mauro, dublador do Pumba, do Timão e Pumba, do Shrek. Mauro, você topa botar tua voz num samba aí que o Ando escreveu? Eu queria ver. Ô, meu filho, muito obrigado, vai ser um prazer. Aí, cara, quando ele topou, aquilo tomou uma proporção muito grande. O Gustavo Pereira também, um grande dublador, meu amigo, que pra mim ele é mestre na música. Ele foi e fez o cavaquinho do samba, gravou lá no estúdio do Rodrigo Oliveira. Gravamos o samba, só que estava muito próximo do carnaval. A gente não tinha onde desfilar. E eu entrei em contato com o Rico da Vila Lobos. Falamos assim, pô, tem como a gente tocar lá com vocês? Ou então somar com a bateria? Que ele tem aquela bateria feminina da Vila Lobos que é chamada Fina Batucada. Aí a gente não tinha bateria, mas tinha um samba gravado, vai lá e soma forças. O bloco começou em 2011, na Praça Tiradentes. Meio que improvisado. Aí vários dubladores compraram a ideia e foram. Aí em 2012, samba inédito, Valdir Santana grava o samba, Valdir Santana, saudoso, que Deus o tenha, um grande amigo, eterna voz do Homer Simpson. Ele gravou o samba e o bloco já estava começando a tomar um formato. E aí em 2013 eu consigo colocar na lista oficial dos blocos do Rio de Janeiro. A gente vai para Tijuca, que eu acho que é o bairro mais dublagem do Rio de Janeiro, que tem vários estúdios, né, concentrados. E aí, mano, o céu é o limite. A gente começou em 2013 na Tijuca. Esse ano foram 10 anos do bloco. E a gente conseguiu dar um voo maior de ir para São Paulo pela primeira vez. A gente, cada ano, tem um samba inédito. A gente tem dubladores novos participando do samba, né, cantando. E esse ano a gente falou de anime, tokusatsu. E o Wendel Bezerra gravou em São Paulo, grande amigo, dublador. Bob Esponja, Goku. E aqui no Rio, o Márcio Simões gravou, né? Que é o nosso eterno Will Smith. O Márcio Simões é fera também. E assim é a história do bloco, né? Sabe um cara que eu vi uma foto de um cara que eu nem acreditei nas condições que ele, a idade que ele estava. Eu falei, cara, eu não acredito que ele tá ali, o Orlando Drummond. Quando eu Sim. vi ele no bloco, eu falei, não acredito que Orlando Drummond tá no bloco dos dubladores. E deve ser demais, né? Porque o Orlando é uma referência. Nossa grande referência, cara. Ele Claro. é nosso papai Drummond. Em 2018, a gente estava falando de novelas dubladas e eu já estava paquerando, falando com os netos dele, não sei se vocês sabem, mas ele tem 3 netos que dublam e 2 deles dirigem, né? O Felipe Drummond, o Alexandre Drummond e o Eduardo Drummond, o Dudu Drummond, que é o mais novo. E eu falando, pô, cara, então eu vou fazer 100 anos, né, cara, em 2019. Eu acho que seria um bom enredo pro bloco, hein? Aí eu comecei a paquerar em 2018 pensando no outro ano. 2018 a gente ia falar de novelas dubladas. E aí o Felipe falou assim, pô, cara, meu avô vai ficar muito feliz. Falei, cara, leva ele no bloco esse ano. E ele levou em 2018. Isso daí foi muito positivo para nossa categoria, porque a visibilidade que teve, o pessoal, cara, foi muita mídia comentando. Orlando Drummond vai curtir um bloco de carnaval, dos dubladores, não sei o quê. Ganhou com isso, acho que ele e a gente também. E como prometido, né, em 2019, a gente falou do centenário de Orlando Drummond e tá aí, cara, super vivo, ainda tem muitos anos para poder compartilhar com a gente. O grande Papai Dru, né? E a Mônica Rossi, que cantou o samba desse ano, fui muito feliz em convidá-la, porque ela tem uma ligação muito forte com o Orlando Drummond. E a Mônica gravou o samba, que tá aí. Quem quiser procurar no YouTube, tem um canal do bloco, Diversão Brasileira, tem lá todos os sambas do bloco. Drummond é fera, né? Quando eu vi o Drummond com você, eu falei, não acredito que conseguiram tirar o Drummond de casa para ir para um bloco. Mas mudando um pouco de não assunto, tiramos, ele quis sair, só para poder deixar claro, ele quis sair de casa, ele estava doido para poder ir pro bloco, muito bom. O Mas eu te entendi. É demais. Como eu tô dizendo, quando eu vi, cara, eu fiquei, não acredito que o Drummond, ele realmente quis, né, assim, sair de casa, porque na idade que ele tá, a gente sabe que é difícil. Mas, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre a dublagem. Você, como diretor de dublagem, Vamos, claro. vai me ajudar muito.
Eu perguntei para o Marco Ribeiro se, por exemplo, se alguma pessoa que faz rádio, eu vejo que alguns dubladores eles começam no rádio e às vezes migram para dublagem, às vezes eles são atores, aí vão para o rádio, depois passam para a dublagem. Para você, como dublador, diretor de dublagem, você, como já ensinou também, se dá curso de dublagem, qual é o mais fácil? É você ser locutor, radialista, ser ator, ter uma voz boa, saber interpretar, como é? Olha, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque assim, o locutor, na verdade, ele é um grande comunicador, ele é um apresentador, ele tem que contar histórias, ele tem que contar notícias, né? Ou então anunciar música. E enquanto dublador, você não tem que ter voz bonita. Você tem que ser ator enquanto dublador. Então eu acho que as coisas caminham em paralelo, mas também juntas. Porque você, enquanto locutor, se você não for ator, tá ok. Enquanto locutor, se você for ator, vai somar. Entendeu? Agora, dublador, você tem que ser ator. Não tem jeito. Então, assim, o que eu aconselho para quem quer começar na dublagem é que, meu irmão, você tem que estudar muito artes, você tem que ser um bom ator, como fala em São Paulo, tem que ser um puta ator, meu. Você tem que ser um ator do caralho para você poder buscar um curso de dublagem, senão você vai perder tempo e dinheiro. Porque você fazer um curso de dublagem sem ter uma carga artística, você vai aprender a técnica, mas o curso de dublagem não te ensina a ser ator. E outra coisa, para quem não sabe, você tem que ter o registro profissional de ator para poder trabalhar com dublagem. Você tem que ser um ator com uma profissão regulamentada. Isso está na lei. Para trabalhar com dublagem no Rio e em São Paulo, que é onde estão as grandes praças de dublagem, você vai ter que ter o seu, entre aspas, DRT, né, como falam. Isso. Tem que ter o seu registro para trabalhar com dublagem. Por quê? Vamos pensar comigo. O cara tá lá no filme correndo pra caralho. Correndo. E eu, como dublador, eu tô numa sala fechada, sem ninguém do meu lado, só com uma TV na minha frente, tendo que passar a emoção apenas com a voz. Você tem que viver aquilo, senão fica fake, senão fica muito over, como a gente fala. Então, o que eu aconselho é isso, você tem que ser um bom ator para poder você ser um bom dublador. Né? O dublador, na verdade, dublagem, essa profissão hoje não existe mais de você conseguir ser carteira assinada. Nós somos atores. E assim como o ator pode fazer teatro, TV, cinema, ele pode fazer também dublagem. Então é uma extensão do ator, a dublagem. Por isso eu acho que locutor e dublador são profissões diferentes, só que o pessoal acaba confundindo porque ter voz bonita, né? Tipo assim, vou falar de um promotor de mercado. Olha aí, promoção de champatinho lagarto. Mano, é uma voz bonita, mas pra quem que é essa voz bonita? Aí você vê de repente o Luiz Sérgio, né? O Luiz Sérgio Vieira, que é meu irmãozão, fazendo o Tai do Digimon. A voz do Luiz Sérgio é super arranhada, é uma voz muito caricata, mas que funciona muito bem fazendo o trabalho, porque ele é um puta ator. Só que a voz dele é diferente dos padrões de voz bonita, de locutor. O Sérgio Stern fazendo o Michael Wazowski da vida, ele não é locutor, mas ele é um puta ator, né? Então acho que tem uma diferença. Eu fiz essa mesma pergunta também. Eu pedi para o Marco Ribeiro ele fazer o Homem de Ferro, sendo talvez um locutor de loja, sabe? Aqueles locutor de loja. E ficou bem Que legal. Agora eu queria que você escolhesse alguns dos personagens e também fizesse um exemplo, mais ou menos assim, como seria, sei lá, algum personagem seu fazendo esse estilo de promotor? Promotor de mercado, de loja, de departamento? Eu vou fazer aqui um personagem que eu adoro. Que, assim, eu gosto de lado B. Ele não é muito badalado, mas se eu falar assim, caralho, é você. Esse aqui, conhece? Não, Oi, sou o Rock. Sou o Rock do Gumball. Oi, tudo bem? Ele só fala assim as coisas, né? É aquela voz que eu encontrei aqui em cima falando. Eu penso muito no nordestino. E ele fala assim. Demais. Então, como é que eu poderia fazer? O que você quer? Que ele faça o quê, de repente? Faz que nem o Marco, faz como se fosse aquele locutor de porta de supermercado, ou hortifruti tá em promoção, banana. Tá ok. Olha aí, carne seca, PA, a ponta da agulha, pode chegar aqui, ó, arroz tipo uma agulhinha carreteiro, pode chegar, tô aqui, tem que pegar aqui o selinho pra poder colar aqui, você tem que colocar no seu, é a rosadinha das sendas.
Rosadinha das Demais, Sendas. cara. Quem é do Rio vai se identificar. Tinha que ter aquela promoção da Rosadinha das Sendas. Ó, deixa eu aproveitar e falar de dublagem. Tem um amigo meu irmãozão, que é um puta cantor. Ele é ator, mas ele se encontrou ator há pouco tempo. Pra mim, ator nasce ator. P7 Minuta é um amigo meu, um grande intérprete. Ele hoje canta na Mangueira. Ele é um cantor de samba maravilhoso, P7 Minuta. E ele se descobriu dublador há pouco tempo. Mas aí, para poder ele dublar, ele tinha que atuar. E o cara vai e faz musicais pra caralho. Participou no musical que eu fui assistir, fiquei emocionado, do Zeca Pagodinho. E ele fazia o Arlindo Cruz. Ele tá aqui na live agora, o P7 Minuta. E ele dubla há pouquíssimo tempo. Ele dubla há pouquíssimo tempo. E o cara tá mandando bem. Então, assim, eu queria até engrossar o caldo e dizer: nunca é tarde para começar na dublagem. Eu vi isso com várias pessoas. Como eu estou entrevistando vários dubladores e dubladoras, eu tive que acompanhar um pouquinho de como funciona a dublagem. Não adianta eu estar entrevistando vocês, dubladores, sem ter um mínimo conhecimento de como funciona a dublagem. E aí eu fui estudar um pouquinho, vi que várias pessoas, cara, eu fiquei besta, assim, 40 anos, 30 anos, entrando já na dublagem. Até mais velho do que isso, começando na dublagem. Então tem gente que nasce dublador, assim, 5 anos, 2 anos, nasce... 2 anos não, mas 5 anos, assim, já começa dublando alguma coisa. Cara, a dublagem, ela te permite, se Deus quiser, eu quero morrer dublando, sabe? Eu vejo Orlando Drummond, que começou a dublar, sei lá, mais de 50 anos, e dubla até hoje. Entende? Não tem idade, não tem tempo. Eu só vou parar de dublar se eu quiser. Ou se Deus que me perdoe, assim, Deus, não quero isso, que minha voz tenha alguma complicação que eu não possa dublar. Mas não tem uma idade, sabe? Você pode dublar desde criancinha pequenininha. Tem colegas meus, tipo a Maíra Góes, o Marcelo Garcia, que eles têm uma filhinha, são dubladores maravilhosos, da top de linha. E ela começou a dublar com 2 anos, sabe? Gravou algum chorinho de criança no estúdio. Mano, ela vai dublar até quando ela quiser, sabe? Assim, não tem um limite para poder terminar a dublagem. Assim como também tem dubladores que têm seus 40 anos e fazem vozes de pessoas mais velhas, de 60, 70 anos. A voz não tem idade, né? Eu consigo fazer adolescente até hoje, com 35 anos. Eu posso fazer homem mais maduro, de 50. Tudo vai na intenção do ator, porque a voz não tem idade. Eu penso muito assim. Eu acho que vai mais um pouquinho da interpretação, né? De você ser um bom ator. Às vezes você consegue colocar uma voz realmente de um cara bem mais novo. E não é só você, tem várias pessoas até mais velhas que você, que faz caras praticamente da minha idade, 17, 20 anos, que fica... Você tem quantos anos, Juan? Você tem quantos anos? 17, muito garoto. Oi? Tá incomodando. Deixa eu tirar esse fone aqui que ele descarregou. Não, beleza. Deixa eu mandar alguns beijos aqui, gente. Desculpa, porque eu tô sem óculos. Mas eu quero mandar um beijo pro Rodrigo Oliveira, ele tá aqui, o Mil Vozes. Voz não tem idade e não tem cor. Podemos dizer, né, que ele faz o Pantera Negra, que é um negão. Isso daí é uma coisa que é legal destacar, que tem muitos dubladores que são escalados pelo tipo físico, ou pela cor, ou pelo tamanho, mas porque é levado pelo momento na hora da escalação. Mas eu acho que tem alguns clientes que estavam meio viajando há pouco tempo, querendo montar um filme de negro, só com o negro dublando. Não faz sentido, a voz não tem cor, né? Muito legal, Mil Vozes. Tamo junto, irmão. Ô, Mil Vozes, você que faz dublagem, eu tô tentando entrevistar vários dubladores. Já tô aproveitando aqui pra ir escalando vários dubladores. Ih, pega ele aí, cara. Esse aí, ó, meu grande amigo, não tem jeito. Ele pode falar muita coisa, esse cara é fera. Vamos agora, já tá terminando nossa live, cara. Vai dar 5 horas. Nossa, como o tempo voa. Demais, é bacana demais entrevistar, cara. Vocês, assim, é um papo super da hora. Vamos entrar já no assunto final, que é um assunto polêmico. É um assunto polêmico, mas... Para, não fala agora, Pikachu, não fala agora, depois dos comerciais. Não, mentira. Deixa eu mandar um beijo para uma grande fonoaudióloga que está aqui, que eu acho que para a gente trabalhar com a voz, a gente precisa de ter esse amparo, poder cuidar, poder não colocar a voz errada. A Luísa Catori está aqui, tá? Ela fono, tá aqui. Cadê a Luísa? Tiver algum lugar aqui. Um beijo para você, tá, meu amor? Ainda não fui atendido por ela, mas eu sei que ela é a melhor que nós temos. Não só para dublador, para cantores de musical e tudo. Luísa Catori está aqui. Quem quiser, é só procurar aqui que ela está na área.
lembrar que fonoaudiólogo não é só para quem é dublador, para quem trabalha Não. com voz. Falo pra Exatamente, para tudo, não, para a vida. Não é só para quem trabalha com a voz, não. Para você ter uma boa colocação na sua voz, saber trabalhar a sua voz, né? Demais. Vamos ter que falar desse assunto. Você tá tomando meu papel aqui de apresentador, né? Falando para. Não, Mas... eu vi que esses dias lançaram vários filmes que foram live action, que a gente chama. E eu vi que foram selecionados para dublagem alguns personagens que redublaram que não eram dubladores. Eles são pessoas muito famosas que são convidados para participar. Isso aconteceu em vários filmes que eu já vi. E que, inclusive, filmes que fizeram parte da minha infância que não lançaram agora. Faz muito tempo que lançaram esses filmes. E eu fiquei, cara, que dublagem, me perdoem a direção às vezes, mas não ficou tão legal. Ficou mais lido do que dublado. Você está falando dos Star Talents, né? Que são convidados como estratégia de marketing do dono do filme para poder vender o filme, não é isso? E eu fiquei assim, cara, pô, tomou o trabalho de alguém, de algum dublador, que ficaria bem mais legal, passaria uma emoção totalmente diferente. E às vezes eles fazem isso, acredito eu, como você falou, para ganhar um marketingzinho no filme, para trazer bilheteria, mas que para quem realmente gosta do filme, não fica uma coisa legal. Eu concordo. Tiveram também muitos acertos, sabe? Eu não sou um cara tão radical de ficar crucificando no geral, porque eu sei que eu como profissional de marketing, eu entendo que é para poder vender. Agora vamos pensar comigo. O filme Enrolados da Disney, ele precisava ter um apelo de colocar um Star Talent para poder colocar a voz. Se você está vendo, por exemplo, o Monstros S.A., como você vê, por exemplo, o Frozen, não precisava. A galera já espera esses filmes. Então eu acho que foi um tiro no pé. Enrolados, eu quero destacar esse filme, porque foi o Luciano Huck que dublou. Então pensa comigo naquela cartilha que eu te falei mais cedo. Para dublar tem que ser ator. Então, se você chama um ator, tipo Rodrigo Lombardi fazendo a Princesa e o Sapo, Rodrigo Santoro fazendo o Pequeno Stuart Little, fazendo o filme Rio, como funciona bem? Você nem percebeu que era um Star Talent. Exatamente. Entendeu? Agora você bota Ivete Sangalo, você bota o Luciano Huck. Nada contra, amo de paixão, mas não são atores. Então fica muito visível que não vai dar certo. A Peach fazendo um game, que eu vou equalizar você, ela fez lá um filme, o game do Mortal Kombat. Eu tento acompanhar essas coisas, mas eu não vejo nunca com um lado ruim da coisa. Eu vejo o seguinte, é uma ferramenta para divulgar o nosso trabalho, certo? Ok, então eles vão ver assim, se eu coloco um cara desse que tem não sei quantos mil seguidores, ele está me ajudando a divulgar o filme que ele está dublando. Até aí, ok. Só que se o cara faz um trabalho ruim de dublagem, fica visível. Então, eu acho que assim, teve um momento de escola, todo mundo aprendeu. Eu não vou falar só da Disney, não. Universal, Warner, eles tentam. E assim, é uma estratégia mesmo de guerra. Só que chega uma hora que ele fala, nossa, erramos aqui. E esquecendo Star Talent. Às vezes você coloca fora da Praça Rio São Paulo. Você pode ter bons trabalhos em Minas Gerais, em Curitiba, em Miami, pode ter sim. O problema é que a oferta... Beijo pro Ricardo. Ricardo tá aqui? Ô, eterno Johnny Bravo, meu irmãozão. Vai entrevistar ele? Vou fazer um podcast. Amo de paixão. Ricardo, te amo, cara. Você é um cara que mora no meu coração. Back Studios tá aqui, cara. Back Studios, pode falar quem tiver, que eu sou ceguinho. Back Studios é um estúdio maravilhoso, faço ótimos trabalhos. Já dirigi pro Back Studios também. Mas enfim, queria destacar. Dirigi Gabriel Pensador para um desenho para o Gloob. Se vocês puderem me lembrar, Beck, o nome do desenho era Keiklides, eu não lembro. Talvez o Beck lembra. Então assim, e ele tirou onda, por quê? Ele era um garoto skatista que era rapper, não sei o quê. Cara, eu tentei tirar o melhor do cara, porque eu sabia que era uma ação de marketing do canal. Então não vejo nunca como problema. Eu entendo assim, entenda qual é o limite do cara. Se o cara não consegue ser um bom dublador, não é um bom ator, não vai ser bom dublador. Mas em termos de ferramenta para poder divulgar o filme, é legal. Porque a dublagem acaba ficando em evidência. E a boa dublagem acaba ganhando também, acaba falando da gente. Né? Eu penso assim dessa forma.
Um dos filmes que eu assisti, que eu descobri muito para saber que era ele é ator, né? Ele faz alguns filmes, mas ele é mais pro lado do humor, que foi o Groot, o grupo. Leandro Hassum, né? Leandro Hassum. Exatamente. Cara, e aí eu Meu fui malvado ver favorito. Exato. E aí Desculpa, acabei de barrando. Nada, eu fui ver o filme. Como é o nome? Cara. Era do Gelo, que o Whindersson Nunes fez parte. E aí, cara, a gente vê notoriamente uma diferença grande de uma dublagem de um humorista para o outro. E às vezes, o que falta é só um pouquinho de atuação. Nada contra, sou muito fã dos dois, o Whindersson Nunes e do Leandro Hassum, demais. Sim, sim. Mas às vezes, pra mim, que nem entende dublagem, eu não faço a menor. Assim, não sou o cara da dublagem, mas entendo um pouco de áudio, por trabalhar com rádio às vezes. E notoriamente eu entendo 5%, para dizer que não entendo nada, 5%. E a gente não percebe isso. Mas é bacana também, para o cliente ter o Whindersson Nunes, entre outros famosos, fazendo. Pô, olha o engajamento que ele consegue, né, com a rede social. Vamos falar aqui. O cara tem quantos seguidores no Instagram? Ele tem quantos seguidores no YouTube? Então, se o cara desse falar, gente, dublei o filme tal, mano, vai encher o cinema. A galera vai no peso. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos mandar agora os beijos, porque faltam 10 minutos para acabar a live. Olha como passa. Já? Rápido. Caramba! Poxa. Ó, isso pede como é que fala? O filme 2, né? Live 2, parte 2. Vamos lá. Demais. Tô adorando entrevistar vocês, dubladores, cara. Vocês são... Parece que quando a gente não conhece o trabalho, depois que passa a conhecer, fica melhor ainda. Porque eu sempre vi a dublagem. Eu nunca consigo assistir um filme legendado. Mas certo. Você passa a conhecer a voz e que você vira amigo da voz, é mais bacana. Por exemplo... Você é de qual estado, Juan? Acho que eu nem te perguntei isso. Olha só, cara, que foda. De longe. Eu já estive na Paraíba já, muito garoto, com 13 anos. Eu tava indo pro Nordeste, pra Fortaleza, e eu fui passando tudo que é estado até chegar. Eu passei pro Paraíba, cara. Longe, que foda. Já veio cá pro Sudeste, já, pro Rio de Janeiro? Não, nunca fui. São Paulo, Rio. Quando vier, por favor, me chama que a gente se encontra aqui. Se eu for para o Rio algum dia, a gente marca. Não é só você, tem vários amigos no Rio. Graças a Deus, estou fazendo vários aí. E tô doido para ir. Rio, São Paulo, esses lugares tops aí. Que legal. E falando novamente do assunto, cara, é demais. Porque, por exemplo, o Marco Ribeiro, eu já era fã do Marcos. Eu sou fã até hoje. E o Marco é um cara que todo mundo já assim conhece por ser o Homem de Ferro, ser da Marvel, todo mundo conhece ele. E quando o Marco passou a me dar entrevista, vocês passaram a me responder com um carinho enorme, velho. Eu fiquei, não acredito que esses caras são tão legais assim. Não acredito. Demais, achei demais. Tô achando incrível. Poxa, eu agradeço muito, cara, porque a gente precisa mesmo aparecer, né, pra mídia. E eu converso muito isso com o Marco. O Marco é um cara da melhor qualidade, um puto empresário, visionário. Se você parar para pensar na história do Marco, não sei se ele falou, deve ter falado, do Yu Yu Hakusho, né? E ele tinha, assim, foi é um divisor de águas. A empresa que ele criou, a Audio News, eu, enquanto criança, trabalhava em outras empresas grandes, a Audio News vem no momento de virada do mercado. Cara, ele dublou o Yu Yu Hakusho, ele dirigiu. Ele, pra mim, é o melhor anime dublado até hoje. As adaptações, sabe, aquele história. Não sei se vocês assistiram. Yu Yu Hakusho é top. Eu não cheguei a pegar. Então, mas assista, trabalho de casa, hein, Juan? Muito legal o trabalho. Assistir, cara. É muito bonito. Eu fico muito triste comigo mesmo. É o cão chupando manga. Ele bota umas coisas bem brasileiras, assim. Não, eu vi só trechos, eu não vi tudo. Eu vi trechinhos no YouTube para poder, lógico, entrevistar o Marco. Mas eu queria muito ter assistido em casa, na minha televisão, quando eu era criança, pequeno. E eu não tive a oportunidade de... Mas eu acho que você não era tão criança. Você está com 17 anos agora, né? Acho que é. Não queria nem ter eu, né? Boa. Mas demais, legal. Vamos dar um beijo aqui que vai acabar já a live. Tá. Mil Vozes está aí, Paraíba, meu amor. Estava de saída, mas eu vou ficar. Não quero chorar o choro da despedida. Cara, demais, viu? Paraíba é um lugar lindo, gente. Quem não conhece Paraíba, venham conhecer. Só é quente. Eu já digo logo de cara que é quente que só a peste. Mas... quente que só a peste. Muito legal. Cara, o nosso Brasil parece que são vários países. Eu falo isso para todo mundo. E só para poder concluir sobre a dublagem, eu acho que enquanto está centralizado aqui no Rio e São Paulo, nós, enquanto agente da língua portuguesa, nós temos que ter muito cuidado
com os termos e as gírias usadas nos filmes, né? Eu vou dar um exemplo muito do Nordeste, eu amo muito demais Fortaleza. Eu fui mais de 10 vezes. Eu tenho primos que casaram com pessoas de Fortaleza, tenho tios que nasceram aí. E uma coisa que eles falam muito assim, né? Ah, rapaz, você vai ali agora naquela casa ali, aí o cara na casa do Zezinho, aí pronto, na casa dele. Esse pronto não é muito usado aqui no Sul, no Sudeste. E eu acredito que na Paraíba fale também muito pronto, né? Então é uma coisa que a gente não usa aqui. A gente tem que ter muito cuidado com falar, pô, tu vai falar com ele, pô, tu vai não sei. Isso a gente usa muito errado a construção do verbo, né? Eu costumo dizer, Renan, que aqui aqui no Nordeste, porque assim, o Nordeste é muito grande, então eu costumo dizer que tem um português para cada região. Tô te ouvindo. Tem o português que é... Voltou? Voltou, tô te ouvindo. Isso. Tem um português que ele é do cearense, ele é do Ceará. Tem um português da Paraíba e tem um português que ele é do Pernambuco. Sim. Se parecem muito esses três formas de falar, mas não, tem coisas que, por exemplo, eu sou da Paraíba. Tem gente que fala do Ceará coisas, gírias, que eu não entendo. Eu nunca vi. O oxente. Ei, macho! Ei, macho, tu é doido, macho. Ei, mas tá doido? Eu já sofri muito assim, já vi muita gente daqui da Paraíba que foi para a rede nacional em televisão, que eu sou muito amigo de vários repórteres, apresentadores de televisão, que sofrem muito, porque quando chega em São Paulo, Rio, a galera, não, aí você não vai falar assim aqui, oxente, desse jeito. Vamos falar o português lindinho, bonitinho. Rapaz, tu tocou numa coisa agora que é falar uma coisa que é verdade. Hoje em dia não, mas eu acho que lá atrás, há uns 15, 20 anos atrás, todo mundo que era do Nordeste e do Norte, ele era conhecido como Paraíba. Ô, Paraíba, isso era pejorativo. Muita gente você falar que era... Rapaz, olha isso aí. Muita gente que então, às vezes chama. E o cara às vezes é da Bahia. Ô, Paraíba. Isso magoa, né? Acho que de repente para vocês também. Ser chamado de Paraíba do nada. E era uma coisa... Olha só, nunca tinha pensado nisso. Pois é. Mas acho que isso mudou, cara. Acho que isso mudou um pouco. Lá atrás tinha isso, né? Um pouco menos. Mas muita gente que, por exemplo, eu tenho muitos amigos no Rio que me chamam de Paraíba. Por exemplo, tem um apelido pro pessoal que é do Rio, burguês da Paraíba, né? Não sei por que me chamam de burguês da Paraíba. Mas você como sendo paraibano, beleza. Agora, eu tenho um primo que foi morar em Fortaleza, que ele é chamado de carioca. Até então, beleza, você nasceu no Rio de Janeiro. Agora o cara chega, o cara é de repente, sei lá, de Pernambuco. Ô, Paraíba, vem cá, Paraíba. É estranho, né? Eu só para poder concluir essa coisa de dialetos, eu tinha um empresário que eu trabalhava no bar dele, na noite, e ele era argentino. E um dia ele falou, tava vendo um vídeo com ele lá, uma coisa em espanhol. Ele, pô, esse pessoal lá da Bolívia, não sei o quê. Eu falei, porra, como é que tu sabe como é o cara da Bolívia? Aí ele falou, Renan, assim como é o Brasil, que você reconhece o cara de cada estado, eu também consigo entender as formas do espanhol diferentes de cada país. Eu falei, putz, eu nunca pensei nisso. Né? Você tem a forma de falar da Venezuela diferente de Bolívia, enfim. Eu falei, que barato isso, a gente não para pra pensar. São vários países no Brasil, cara. Isso não funciona só, por exemplo, no Brasil, às vezes nos Estados Unidos, né? Canadá, o inglês ele muda um pouquinho, que às vezes só quem realmente entende do inglês, assim, ou é de lá, sabe que aquela pessoa não é dali, talvez, do centro de Nova York, que é do Canadá e tal. É muito louco, assim, né? Sim. Pô, talvez com o inglês também é muito louco também, que a gente não nasceu nos Estados Unidos, nem na Irlanda, nem em Nova Zelândia. É muito país no mundo falando o inglês e eles devem se entender também, né? Isso eu acho que é uma barata. É justamente o que eu tô falando. Às vezes o sotaquezinho que alguém fala em inglês, eles já... Opa, esse aqui não é da área, esse aqui já é... E dentro do país também. Cara, deixa eu mandar um beijo pro Rodrigo Milvozes de novo, porque além de ser um puta dublador, um puta operador de áudio, pra mim é um dos melhores que temos no mercado. Eu acho que ele vai ser legal você entrevistá-lo, não quero também falar muito dele. Rodrigo, fica a dica, hein, Milvozes. Porque eu entendo ele sempre como um cara que, antes de ser um bom dublador, ele sempre foi um bom crítico, um bom diretor de dublagem, mesmo sem ser diretor. Porque ele é um cara que trabalha com áudio, estava direto com grandes diretores do lado dele. E ele também é um puta músico. E ele toca o quê? Forró. Esse cara daí, meu irmão,
Você tem que conversar com ele, que eu fui muito em apresentação dele tocando forró. Eu vou deixar para ele falar depois, que acho que hoje é meu momento. Depois ele fala sobre isso. Deixa pra falar da entrevista dele. Demais, hein? É legal. Agora eu fiquei com mais vontade de entrevistar o cara. E eu quero assistir, tá? Quero muito ouvir o Rodrigo, tô com saudade dele. Bom, eu quero aqui, já vai acabar, vai dar 5 horas, eu tenho que liberar você, que você tá numa festinha. Eu tô no meio do churras, mano. É feriado no Brasil. Eu queria muito que fosse assim em casa, né? Sempre que tivesse um feriado, todo mundo tivesse festa. Aqui é tira pra descansar. Mas eu quero... Quanta gente querida aqui com a gente, né, Juan? Obrigado, tá, irmão? Obrigado mesmo. Vamos adiantar, já vai faltar 2 minutos. Pessoal, eu quero agradecer todo mundo que participou da live. Inclusive vocês, dubladores, obrigado, viu? Me deram portas para tentar também fazer curso de ator. Por que pareça, sempre gostei de atuar. Sempre pensei em um dia, cara, se um dia eu ficar, sei lá, dá vontade de fazer um filme, vou tentar fazer o meu próprio filme, fazer um filme, sei lá, como o Danilo Gentili fez o próprio dele e atuou. E me deu a ideia também. Agora eu tô com vontade, sabe? Fiquei com esse negócio. Cara, e se eu fosse tentar fazer dublagem, se eu fosse tentar fazer teatro? Demais. Obrigado a todo mundo que tá participando. A nossa agenda de dubladores estão aí. Amanhã tem Amanda Manso, depois tem o Duda. Legal. E aí, Duda, Capitão América. Vingadores! Avante! Só os tops. E obrigado, Renan. Você foi demais, cara. Você fez parte do meu, posso falar, da minha infância. Porra, que merda, eu tô velho. Uma da infância pra adolescência, porque mesmo adolescente eu assisti muito Emmett. Demais, Uma Hora da Aventura. Eu quero perguntar agora, o personagem que você mais gosta, que eu dublei, foi o Emmett, né? Demais, e eu também. Então a gente tem muita coisa em comum, irmão. Tamo junto aí. Pessoal, obrigado que acompanhou. Vai acabar, meu Deus. Obrigado que acompanhou. Ricardo, Renan, obrigado demais meu por irmão. com a gente. Obrigado. Mas o Ricardo pode ser o Ricardo Cinete, merda! O poder é de vocês! É um outro que você vai adorar conhecer, Ricardo Cinete, é meu ídolo. Tô adorando entrevistar os dubladores. Tô tentando ver se todos respondem pra gente marcar as entrevistas e ir fazendo. Ó, Juan, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se não te responderem, me chama depois em box, eu tento fazer o point com as pessoas, porque você é um cara que conduz muito bem o assunto. Agradeço imensamente em nome da dublagem, isso é importante.